amém? E agora, gente, eu vou chamar aqui o pastor Júnior, que vai estar ministrando a palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Aleluia. Que responsabilidade, né? Deus, Ele é muito bom. Amém? Sabemos que a nossa liderança, os nossos pastores, né? Estão indo buscar o mais profundo de Deus para o maior nível que a nossa igreja, que só tem 4 aninhos, né? Está chegando, está se aprofundando. Amém? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Nossa, glória a Deus. Sejam bem-vindos, amém? Sejam bem-vindos. No final não sai sem deixar nos darmos um abraço em você. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8. A gente pergunta, né? Vocês estão animados? Vocês estão animados? Aí quem chega assim fala assim: por que eles falam que estão animados? É porque a gente tem um QI de loucura nessa casa, né? Olha isso. Hoje nós vamos falar, e eu gostaria que você... Aleluia. Engraçado, né? Tá gelado ali, mas eu tô com calor, gente. Nós vamos falar sobre algo que nós escutamos muito na igreja, sabe? E talvez você já se perguntou: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Talvez você tenha se perguntado já: qual é o chamado de Deus para a minha vida? E é algo que acaba que tem feito a igreja do Senhor estar estacionada. Vocês estão me... Desculpa, eu não perguntei. Vocês estão me ouvindo bem aí em cima? Tá bem? Ok, obrigado. Então, a igreja do Senhor, ela, muitas vezes, ela tem ficado estacionada, engessada. Por isso, porque aqueles que fazem parte do corpo do Senhor, eles têm se preocupado mais com a sua vida pessoal. Qual é o propósito, qual é o chamado de Deus para a minha vida? E aí a vida da pessoa não sai do lugar, porque ela fica pensando sobre isso e ela não toma as atitudes, ela não tem as ações que ela deveria ter. Então, o que é um propósito? Um propósito é aquilo que nós buscamos alcançar. Talvez você já ouviu: poxa, você está passando por um processo para chegar ao seu propósito. Não é isso? Sim ou não? Sim ou não? Quem nunca ouviu isso? Talvez você está passando por uma situação, um momento difícil, e você escutou: poxa, isso é só um momento, você vai alcançar o seu propósito. Porque à luz da Bíblia, o propósito é o objetivo, é a finalidade, é o intuito. Mas você precisa saber disso para a sua vida. No versículo 28, e aqui já tá, Thay? No versículo 28, diz o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em muitos gabinetes, em muitas conversas, em muitas conversas de fim de culto, nós conversamos e nós escutamos essas mesmas perguntas. Poxa, qual é o propósito de Deus para a minha vida? E a Bíblia é tão clara, né, sobre isso. Poxa, eu não sei qual é o meu chamado. E aí você fica acomodado esperando alguém te falar. Você fica conversando com pessoas, ou com o seu líder, ou com o oficial, com o diácono, com o pastor. Você vem procurar
e você fica esperando uma resposta para você. Poxa, qual é o chamado que Deus ele tem para a minha vida? E acaba que isso te traz um conflito interior, porque você fica esperando e aquilo não vem. Mas é porque a resposta já está na palavra do Senhor. Porque essa resposta o Senhor já te deu antes mesmo de você nascer. Então, entenda que enquanto você ficar esperando, você vai se acomodar com essa situação. E a igreja do Senhor, ela não avança por isso. Porque encontramos um corpo, né? Porque nós somos o corpo, a igreja é o corpo, amém? A igreja não é indivíduos, um individual, a igreja é corporativa. Então, nós acabamos que ficamos dessa jeito, ficamos estacionados, esperando o Senhor, sendo que a primeira coisa que você precisa entender, que a igreja tem que entender, que Deus ele não tem nenhuma obrigação para conosco. Deus ele não é obrigado a ser fiel conosco. Ele é obrigado a ser fiel com o seu propósito. Ele é obrigado a ser fiel com o seu filho, com a sua palavra. Essa é a fidelidade do Senhor. Primeiro, eu tenho que ser achado fiel à sua palavra, eu tenho que ser achado fiel ao seu Filho, a Cristo, para que Ele venha se revelar, para que Ele venha cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para a minha vida. O problema é que nós ficamos parados, estacionados, esperando o Senhor falar, só que Ele já falou. Ele já disse que nós temos que ser conforme o seu Filho. Então, nós precisamos estar alinhados ao propósito de Deus. E quando eu estou alinhado ao propósito de Deus, quando eu estou aberto para conhecer ao seu Filho, quando todos os dias eu morro para a minha vida e eu vivo a vida de Cristo. Quando eu procuro me aprofundar na sua palavra, quando eu procuro me aprofundar naquilo que Ele tem me orientado, através da onde? Através da Escritura Sagrada, da palavra de Deus. Nós precisamos, igreja, entender que esse alinhar, ele está totalmente ligado a estar fazendo, está nos conformando ao Senhor. O que é estar conformado a Cristo? É estar conforme, é estar moldado. Está moldado a Ele. Está moldado a Ele requer negar a nós mesmos. Está moldados a Ele está deixar de segundo plano o meu propósito pessoal e pensar no propósito da igreja do Senhor. E pensar no propósito de Cristo para a igreja do Senhor, para o corpo, porque ela é corporativa. O que é uma igreja corporativa? Todos nós fazemos parte de um corpo. Todos nós participamos. Existe uma responsabilidade em cada um. Mas eu estou chegando hoje. Existe uma responsabilidade também na sua vida. Amém? Então, ser conformado a Cristo é conhecer o seu propósito eterno, que a nossa vida, ela precisa ser reconfigurada, saturada, transformada pelo poder que há em Cristo, para cumprir o propósito eterno de Deus. Amém? Quando nós estamos reconfigurados, requer o quê? Requer que eu mude os meus pensamentos. Quando eu estou saturado, quem está saturado é você, está totalmente cheio de Cristo. Amém? Quando eu estou transformado, quando eu me deixo ser mudado. Por quê? Se antes eu era... após eu passar pela cruz, eu era nervoso, eu não posso ser mais. Eu era uma pessoa que mentia, então eu passei da cruz, eu não. Quando eu passo da cruz, acontece alguma transformação. E se a sua vida não foi transformada, se não houve mudança,
você não passou da cruz. Eu tenho que te dizer a verdade, amém? Eu não tenho que te falar aquilo que você gostaria de ouvir. Eu não tenho que te falar que Deus tem só vitórias. Ele tem vitória para aquele que está conforme o seu Filho. Para aquele que está conformado, transformado, reconfigurado, saturado, cheio de Cristo. Amém? Por que o propósito eterno de Deus? Nossa, essa luz realmente... Meu Deus. Deixa eu dar uma empurradinha aqui, peraí. Eita. Caiu. Amém. Vou até beber. Não, tá bom. Eu deveria ter 1,50 para poder dar. Não vai dar. Então, por que propósito eterno de Deus? Porque tudo que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu desde a fundação. Amém? Todo o propósito de Deus foi estabelecido desde a fundação do mundo. Deus estabeleceu o seu propósito até hoje. E nós, a Igreja de Cristo, nós estamos percorrendo o caminho para completar o propósito com perfeição até a realidade futura. Qual é a nossa realidade futura? Aonde nós vamos reinar com Cristo, com o Pai, com o Espírito. Amém? Essa é a nossa realidade. O nome dessa palavra é até sermos um com Ele. O que é até sermos um com Ele? É até não existir mais a nós e só existir a Ele. Paulo vai dizer, 2 Timóteo 4, versículo 7. Bom que aqui é rápido, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, em outras versões, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate. Tem pessoas que elas acham que combater o bom combate é assim, não, eu conheço a verdade e eu estou combatendo a religião daquelas pessoas que adoram imagens. Eu estou combatendo o bom combate quando eu estou chegando e falando para as pessoas que elas estão erradas nas atitudes da vida dela. O primeiro combate que existe, combater o bom combate, é você combater o seu eu. Todos os dias você deveria combater o seu eu. Todos os dias você deveria combater a sua vontade carnal, porque nós somos feitos de carne, amém? Nós somos triuno, assim como Deus é triuno, Pai, Filho, Espírito. Nós somos triuno, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito, amém? Então nós precisamos combater o bom combate, que o apóstolo Paulo fala, é combater a si mesmo, combater o seu ego, combater a sua vaidade, combater o seu pensamento egoísta em só resolver a sua vida, porque você vem à igreja pensando, não, eu preciso de vitória, não, eu preciso de prosperidade, não, eu preciso que o meu casamento seja restabelecido, não, você precisa de Cristo. Você precisa ser um com Ele, porque quando você for um com Ele, as demais coisas serão, e a sua vida ela será transformada. É por isso que nós somos uma igreja que falamos de Cristo. Cristo, Cristo. Em todos os momentos você vai ouvir isso. Cristo, Cristo. Por quê? Porque nós temos que ser conformados, conformes, transformados. Amém? Obrigado, irmão, desculpa. Então, quando nós combatemos o nosso ego, quando nós combatemos o nosso pensamento egoísta, então nós começamos a ser conformados a Cristo.
Amém? Porque a igreja, ela perde muito tempo falando do seu propósito pessoal. Ela perde muito tempo tentando descobrir qual é o seu propósito. Só que a igreja, volto a dizer, ela é corporativa. O propósito do corpo é um só: fazer a vontade do Pai. O propósito da igreja é um só. Não há multiversidade de propósitos. Não existem vários propósitos. Existe o propósito eterno de Deus. E ele vai se cumprir na sua vida. Basta você querer ser conformado. Amém? Porque Deus, ele estabeleceu isso desde o fundamento. Então, vamos ler novamente Romanos 8:28. Porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu. Para que tudo corra bem, é preciso amar a Deus. Não é isso que está escrito aí? Sim ou não? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém? Daqueles que são chamados. Para você ser chamado, para você ter um chamado, você precisa amar a Deus. Você já está começando a descobrir qual é o seu chamado. Você já vai sair daqui nessa noite já com 15 minutos de palavra, já sabendo qual é o seu chamado. Amém? Por quê? Cooperam, todas as coisas contribuem, ou cooperam na minha versão, tá? Cooperam, ali tá contribuir, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Antes ele fala, segundo o seu propósito, não é pessoal, né? Sempre se refere ao propósito de Deus. E quando fala coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se refere à sua conformidade com Cristo. Não se refere a bens materiais que você vai receber, mas os bens espirituais, a transformação de Deus para a sua vida. A transformação de Deus para o seu interior. E no momento que você começa a ser transformado, você começa a ver Cristo aparecer. Anote, só consegue entender o propósito de Deus quem entende que faz parte de um corpo. Só consegue entender o propósito de Deus, nem precisa anotar, né, gente? Somos chique agora. Agora pode bater foto. Se anota em casa, que bênção. Entender o propósito de Deus, quem entende que faz parte de um corpo. Só consegue entender quem passa pela cruz. Grande é o propósito de Deus, tornar tudo em você, em mim, na igreja, tudo em Cristo, tudo ser conforme a Cristo, porque nós sejamos um só com o Pai, um só com o Espírito, um só com o Filho. Amém? A salvação de Cristo, o envio do Senhor Jesus, ele foi o caminho que Deus estabeleceu para reconectar o homem a Deus. A salvação, o Senhor Jesus foi enviado para nos reconectar ao caminho. Essa salvação, ela é apenas o caminho que nos reconecta para seguir o propósito eterno de Deus. E qual é o propósito? Que venhamos reinar com Ele. Amém? Nós não podemos ficar ligados
pensando só sobre a salvação. Nós temos que entender que o propósito eterno de Deus, ele é que nós devemos estar reinando com ele, é levar a igreja de Cristo a reinar com ele no período milenar e adentrar a eternidade reinando com Deus. A finalidade do envio de Cristo é que nós devemos chegar ao reino eterno. Essa é a finalidade, esse é o objetivo, esse é o propósito. O propósito para as nossas vidas, o propósito é que nós devemos alcançar, é que nós devemos estar conformes a Cristo. E todo aquele que está conforme a Cristo, ele tem o prazer de falar de Cristo, ele tem o prazer de fazer o avanço do reino de Deus. Amém? E quando nós falamos sobre falar, sobre fazer, sobre o avanço, nós não falamos sobre títulos, nós não falamos sobre posições, porque é outra coisa que atrasa a igreja a desenvolver, porque ficamos preocupados com títulos, com posições, ficamos com cargos e nós deixamos de olhar para o único Senhor e Salvador, deixamos de olhar para aquele que merece toda a nossa atenção, para aquele que deu a sua vida por nós. Esse é o motivo, esse é o propósito, é para isso que estamos reunidos aqui nessa noite. Foi para isso que Cristo te trouxe aqui nessa noite, para ser um com Ele, para ser um com Ele. Vamos ler Gênesis 1, versículo 26. Está mais rápido que eu. Posso ler? 1:26 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando você lê façamos o homem, no plural, quem está falando ali? Façamos. O Pai, o Filho, o Espírito. Nós temos que entender que o Senhor, Ele nos fez a imagem e semelhança. Sim ou não? Sim ou não? Um versículo super conhecido, todos já leram. Todos já leram. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Mas por quê? O Senhor falou: façamos a nossa imagem, para que nós possamos expressar a plenitude de Deus. Façamos a nossa semelhança, para que o homem possa representar na terra. Deus deu ao homem o poder de expressão e representação sobre a terra, porque Deus manda o homem dominar sobre os animais, sobre a terra, sobre tudo. Não é isso que diz? Não é isso que diz? Nós temos esse governo, Deus nos deu essa autoridade, a expressão, a representação sobre nossas vidas. Quando somos conformados à imagem de Deus, quando somos conformados à sua imagem e semelhança, expressamos a Ele na terra, representamos a Ele na terra, e é nos dado o direito de governar. Você tem uma porção de governo sobre a sua vida. Você tem uma porção de governo, mas você precisa ser conformado para que verdadeiramente seja a imagem e semelhança, para que você expresse, para que você o represente.
E eu quero declarar nessa noite que essa é uma igreja que expressa o Senhor, que essa é uma igreja que representa o Senhor, que tem o governo de Deus na sua vida. Esse é o propósito que Cristo veio estabelecer, que o homem venha governar sobre a terra, que ele venha governar sobre tudo aquilo que é colocado diante dele, para que ele venha dominar. E quando eu vou saber que eu estou vivendo o propósito eterno de Deus? Quando eu tenho domínio sobre situações, sobre circunstâncias. É nessa hora que você vê se você tem o domínio, se você tem o propósito de Deus na sua vida. Porque quando acontecem as situações, as circunstâncias que Deus coloca, quando eu domino os meus medos, então eu estou no propósito. Mas quando eu sou dominado por algo, pelas circunstâncias, então eu estou fora do propósito. Poxa, eu vou te dar um exemplo. Nós preparamos a palavra, eu passei para o Rodrigo, que é o expert na mídia. Amém? Amém? Se eu pego e falo assim, poxa, Rodrigo, eu não tô legal não, pega e dá a palavra aqui agora. Só porque ele pegou uns versículos, só pegou algo, ele ia ficar nervoso, ia só um pouquinho, mas eu tenho certeza que ele iria fazer. Deus ia... Amém? Porque nós não podemos ser dominados pelo medo. Não podemos ser dominados pelo medo. Imagina que fosse ao contrário. Ele pega e me dá o notebook. Vai lá, bota aí as coisas, tudo na palavra direitinho. Meu irmão, tudo que Deus me dá para fazer, eu faço. Não sei se ia ficar bom, mas que eu vou fazer, eu vou fazer. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ser dominado pelo medo. Você não pode ser dominado por algo que acontece, que está diferente daquilo que você esperava. Às vezes, você começa a vir a buscar, você começa a vir ouvir a palavra, você começa... E você espera que as coisas se acertem, se alinhem muito rápido. E você espera que tudo se transforme muito rápido. Então você começa a ser dominado pelo medo que não vai dar certo. E você sai do propósito de Deus para a sua vida. Você precisa entender que quando você está no propósito de Deus, mesmo que você não esteja vendo aquela situação ainda transformada, mas eu creio que ela já aconteceu, que ela está acontecendo, que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E muitas vezes a solução não vai ser do jeito que eu quero, mas eu sei que a solução é o melhor, porque Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes você pensa que o melhor é de um jeito, mas o Senhor te mostra que o melhor é sempre do jeito dele. Então não tenha medo, não deixe o medo dominar, senão você não vai alcançar o propósito eterno de Deus para a sua vida. Não tenha medo. E também não fique achando que está demorando para acontecer, porque tudo acontece no momento certo, no momento de Deus. Tudo aquilo que te domina fora de Deus te tira do propósito. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido, também pôs a eternidade no coração do homem. Abra sua Bíblia em Efésios 1, versículo 4. Guarda isso, guarda Eclesiastes, não esquece. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no devido tempo de quem? Também pôs a eternidade no coração do homem. Aleluia. Efésios 1,
versículo 4. Pode mudar. 1:4 vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Amém? A palavra vai dizer antes da fundação do mundo. O que tinha antes da fundação do mundo? Tinha o Pai, tinha o Filho, tinha o Espírito, tinha o cosmos. Amém? Deus era tudo perfeito. Naquele momento, Deus ele chegou e ele sentiu a necessidade de repartir tudo aquilo, toda aquela perfeição. E nesse momento, o Senhor ele refez a terra, criou o homem, colocou o seu DNA dentro de nós, e por isso que a palavra vai dizer que colocou a eternidade dentro do nosso coração. Entendeu? Porque eu falei nós lemos Eclesiastes? Porque nada na Bíblia é perdido, tudo existe uma ligação, e essa ligação está sempre nos conformando a Cristo. Amém? Então a palavra ela vai dizer que para que o homem saiba de onde veio e para que ele saiba para onde voltar, a nossa alma precisa ser ocupada com Cristo. A palavra vai dizer que o homem não pode ser governado pela sua mente. Você pode ler, essa eu não dei para eles, se anota ele em casa, Romanos 8, versículo 1. Por isso, a palavra vai dizer que nós temos que passar pela cruz. Por isso, nós temos que morrer para nós mesmos. Por isso, nós temos que ter a nossa alma ocupada por Cristo. Por quê? Porque o homem, ele precisa voltar a ser governado pelo Espírito. Somos governados pelo Espírito. E no momento que nós nos conformamos a Cristo, somos governados pelo Espírito, então é-nos revelado todo o acesso à vida eterna. Amém? Tudo, igreja, tudo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Fala para essa pessoa do seu lado, preste atenção. Preste atenção. Olha, escuta. Tudo que Deus faz tem um propósito. Todas as tribulações que você passa tem uma finalidade. Tudo que acontece tem um propósito, tudo tem um objetivo. Deus tem uma intenção em todas as situações, tem um destino a se chegar. Deus não faz nada por casualidade ou por acidente. Pode até parecer, né, tô sendo coach, né? Nada é por acaso, tudo é. Sabe que essa tribulação que você está passando é levemente, é momentânea. Eu não estou querendo acariciar a sua alma, pelo contrário, eu quero que você seja conformado e venha viver pelo Espírito. Para que você venha entender que toda essa tribulação, todo esse processo, em qualquer área da sua vida, ela tem um propósito de Deus. Tem uma fidelidade, tem um objetivo, e é te conformar a Cristo. É você se permitir ser transformado todos os dias. É você se permitir, porque o Senhor não vai te obrigar. É necessário que você tome a decisão. É necessário que você queira. É necessário que você se volte. O que é conversão? É quando eu me converto, quando eu estou numa via e me converto para outra. Quando eu saio da minha vontade, do meu pensamento, da minha inteligência racional, e eu me volto para ouvir e obedecer a Cristo. Quando eu entendo que eu não sei, mas Ele sabe todas as coisas para a minha vida. Ele sabe qual é o melhor para a minha vida. Eu não estou aqui para acariciar a sua alma. Nós estamos aqui para falar a verdade. Entenda, igreja, Deus, Ele não criou céus,
terra. Ele não criou todas as coisas por casualidade. Deus, Ele formou o tempo, os luminares, formou as estações, tudo isso para o cumprimento do seu propósito eterno. Entenda, saia desse pensamento pequeno, dessa bolha que você vive, pensando que Deus criou tudo para o homem. Não foi. Deus criou tudo para cumprir o propósito eterno dele. O propósito eterno é dele. Nós temos que nos ser conformados a ele. E tem pessoas que elas esperam que Deus mude para agradá-la, para que seja do jeito dela. Entenda que não é do seu jeito, tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito, e perfeito é só da maneira que Cristo nos ensina. Então, entenda isso. Deus só tem compromisso com quem é comprometido com Ele. Anote isso dentro, olha, guarda. Deus só tem compromisso com quem é comprometido com Ele. Todos nós fomos chamados, toda igreja, nós fomos chamados conforme ele fala em Romanos 8:28. Ele convoca, ele chama, não segundo as nossas obras, ele chama aqueles que o amam para cumprir o seu propósito. Deus, Ele nos salvou, Ele nos chamou, não foi por merecimento, não foi, Ele foi para cumprir o propósito eterno dEle. Leia Efésios 2, versículo 8 e 29. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Nós recebemos a salvação pela graça de Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz. Agora resta a igreja passar da cruz e assim começar a trabalhar para o avanço do reino. Porque esse pensamento seu pequeno, só na sua vida, essa vida que nós temos aqui, que dura 80, 90, muitos 100 anos, as pessoas ficam preocupadas só com esse momento, o quanto elas vão juntar na terra. E elas esquecem de estar conformes a Cristo. Todo chamamento de Deus é para cumprir o propósito de Deus. Para isso todos os filhos foram chamados. Todos nós fazemos parte do propósito eterno de Deus, segundo a sua vontade, segundo determinou para a terra, para que possamos partilhar da sua vida, da sua unção e da sua herança. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Precisamos sair do nosso eu, do nosso desejo, para entender que nós precisamos estar conforme. E uma vez conformes a Cristo, e uma vez um com Ele, então nós passamos a ter a sua vida. Você tem a vida de Deus. Você passa a ter a unção de Deus. Você passa a desfrutar da herança de Deus. Mas, para que isso aconteça, você precisa entender que você precisa ser conforme a Ele, ser transformado, amadurecer essa palavra para a sua vida. Porque o filho enquanto menino... Nós, Gálatas 4, nós enquanto meninos, nós somos como servos. Nós não podemos desfrutar. Mas enquanto filhos, enquanto conformados a Cristo, conforme o nosso irmão mais velho, conforme o cabeça da igreja, o corpo da igreja vai viver o melhor tempo de sua vida. Mas é necessário você ser conformado a Ele. Esse é o propósito, ser um com Ele. Amém?
Amém? Fazer parte do propósito de Deus, é ser um com Cristo, com a plenitude de Deus. Só consegue desfrutar disso aquele que está se posicionando para Cristo, aquele que está aberto a mudar, aquele que está aberto ao negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me, aquele que está disposto a deixar de fazer a sua vontade para fazer só a vontade dele. Ser um com ele, ser um só com o Pai, ser um só com o Filho, ser um só com o Espírito, cumprir o propósito de Deus. Essa é a revelação de Gênesis 1:26 que nós lemos aqui. Essa é a revelação que nós temos que representá-lo aqui. Nós temos que mostrá-lo ele. E para isso nós vamos governar com ele em toda a eternidade. Quem quer governar? Quem quer governar com Cristo? Quem quer? Ou você basta apenas a salvação? Nós temos que reinar. Nós temos que entender que nós temos que nos posicionar hoje para que amanhã você entenda o governo de Deus, para que você entenda todo o propósito, toda essa situação que você passa hoje, você vai entender amanhã, quando você estiver conformado a Ele. Amém? Então, igreja, nós não fomos chamados para ser servos. Deus nos chamou para ser reis. Deus nos chamou para ser sacerdotes. Deus nos chamou para ser nação santa. Deus nos chamou para governar, para expressar o seu governo sobre a terra. Amém? A nossa responsabilidade não é buscar ser alguém, ser igual a alguém, ser igual a pessoas. Nós temos que buscar ser igual a Cristo, manifestar a Cristo todos os dias. Nós temos que ser conformados ao Filho, porque quando Deus ele fala sobre a eternidade, sobre a igreja gloriosa. E hoje, nós temos uma igreja gloriosa? Você acha que nós temos uma igreja gloriosa? Olha, infelizmente, hoje a igreja, ela gosta do evangelho raso. Ela gosta daquela palavra de toma lá, dá cá. Sabe, ela se apega ao versículo, é dando que se recebe. Ela se apega às situações, às promessas, né? É o crente caixinha de promessa. Ele só quer as promessas. E se a promessa naquele dia não foi legal, ele tira e tira outra. Já viu? Fecha os olhos, né? Tira. Essa não tá legal não, peraí. Tira outra. Nós não somos essa igreja. Nós somos uma igreja que busca a cada dia ser conforme a Cristo. Nós somos uma igreja, eu declaro isso, uma igreja que a cada dia se aprofunda em Cristo. A cada dia você some para que só vejam a Cristo. Não vão te ver, só vão ver a Cristo. Eu oro por uma igreja que você se olhe no espelho e você veja Cristo. Eu oro por uma igreja que tenha esse entendimento. Não importa quem está aqui falando, nós somos voz de Deus. Amém? O que importa é a Cristo. Mas existe hoje uma igreja que ela quer se espelhar em homens. Ela se espelha, olha como aquele pastor prega bem, né? Nossa! Olha, aquele ali revela até... Meu Deus, a igreja que busca sinais, a igreja que busca homens, e ela esquece de olhar para Cristo, e aí forma essa situação que você olha aí, impérios se formando, e a palavra de Deus não se cumprindo na vida das pessoas. Por quê? Porque é um evangelho raso, um evangelho de pessoas que só vêm quando precisam.
Elas não vêm para buscar ao Senhor. Elas não vêm porque Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Faça chuva, faça sol, eu busco ao meu Deus. A situação não está fácil, eu vou buscar a Deus. A situação foi transformada, eu vou continuar buscando a Deus. Eu não sou movido a circunstâncias. Eu sou movido por Cristo, para Cristo, porque todas as coisas são para Ele. Tudo vem dEle e vai ser tudo para Ele, para a sua igreja. Entenda, deixamos de colocar Cristo como nosso exemplo para colocar homens em pedestais, para colocar homens arrogantes, maliciosos, que formam impérios, que pregam o evangelho raso, pegam uma igreja que vive em decadência nos últimos anos, templos suntuosos, igrejas muito cheias, mas pouco de Cristo. Pessoas que vão à igreja para cumprir um ritual. Eles não vão para ser conformados a Cristo. E eu posso falar uma coisa para você? Posso falar uma coisa? Principalmente para você que veio hoje pela primeira vez? Nós não estamos preocupados aqui nessa igreja de pregar algo que te faça carícia, promessas só. Nós somos uma igreja que nós viemos aqui para o recreio, para trazer a Cristo, para mudar esses bairros todos aqui, para serem transformados e levar todos a serem conformados com Cristo. Essa é a nossa preocupação, é levar a conformidade com Cristo, porque o nosso espelho tem que ser a Cristo. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 20. Me dê licença de virar de costas. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Somos embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador é a pessoa, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, na Rússia, é a pessoa mais importante lá, é a maior patente, a maior, categoria, é o maior posto que tem em outro país. E Deus, ele fala que nós, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Essa palavra é só para mim? Essa palavra é para toda a igreja. Todos nós somos embaixadores. A principal autoridade de um país dentro de outro país é um embaixador. Então Deus nos chamou para ser a principal autoridade e representá-los em outros países, em outras nações, em todos os lugares que você vai. É uma responsabilidade, igreja. Somos embaixadores de Cristo. Você precisa entender essa responsabilidade que está sobre a sua vida. 1 Pedro 2, versículo 9. Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Amém? A nossa missão é levar a Cristo. Vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido. Adquirido como? Com o sangue derramado na cruz. Foi pago um alto preço para que nós tenhamos liberdade. Não para fazer o que quermos com essa liberdade, é para isso? Não, é para ser conformados a Cristo, é para com essa liberdade fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito eterno de Deus. Essa liberdade, esse preço foi pago para que você tenha vida e você leve essa vida. Você tem que entender que você hoje vai sair daqui com uma vida nova, com Deus. Você tem que entender que você tem uma responsabilidade. Você precisa levar essa vida aonde você for. Aonde você for. Essa vida, ela está aqui à sua disposição. Você só precisa querer ser conformado. Você só precisa querer ser um com Ele. Ser um com Ele. A palavra diz que Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A palavra vai dizer que Ele diz assim: para que ficasses de boca fechada. É isso? A palavra vai dizer o quê? Para que o quê? Para que o quê? O que é anunciar? O que é anunciar? O que é anunciar? É você mostrar esse Cristo, é você falar dele, é a sua vida falar dele. Porque quando olharem para você, não vão ver mais você, vão ver a Cristo. Vão ver uma transformação. E se essa transformação não ocorreu ainda, então que você passe a dobrar mais os seus joelhos, a orar mais, a buscar mais e falar: Senhor, me faça conforme o Senhor. Que eu entenda que eu preciso morrer para mim, para a minha vontade, para o que eu acho certo, e eu passei a entender que a sua vontade, ela é boa, agradável, é perfeita. Então entenda que esse momento, essa tribulação, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. É porque você precisa ser alinhado. É porque você precisa estar transformado hoje. É para você precisa entender o quanto está faltando de você chegar e se posicionar. Nós precisamos estar dispostos. É necessário. É necessário. Ele fala para que anuncieis. No momento em que você fica com a sua boca fechada, no momento em que você está travado com os teus pensamentos, com os seus problemas, fechado, introspectivo, olhando para a sua vida, para o que não dá certo, você está deixando de cumprir o propósito eterno de Deus. E a sua vida já era para estar, olha, lá na frente, transformada. Mas enquanto você se fecha, as coisas não acontecem. Nós precisamos anunciar, nós precisamos querer ser transformados. A nossa missão é levar a Cristo a todos, amém? O propósito é levar a esse Cristo a toda criatura. A meta é levar esse Cristo. E como eu disse, muitas vezes, sem abrir a boca, você já está mostrando a Cristo. Mas que você entenda que você precisa anunciar, que você entenda isso, que existe uma responsabilidade em cada um de nós. Eu sou altamente tímido, ao ponto de, quando eu estou numa situação que eu acho que eu suava tanto antes, mas Deus mudou. Chegava, pingava. Não importa, eu sou tímido. Eu não tenho um bom vocabulário. Eu sou muito errado. Eu tenho muitas coisas para melhorar. Amém? Que bom que você entende isso.
Mas chegou a hora. Chegou a hora. Tá faltando o quê? Uma coisa é quando você não sabia qual era o propósito para sua vida. Uma coisa é quando você ficava perguntando: qual é o propósito para minha vida? Qual é o chamado de Deus para minha vida? Agora você entendeu qual é o chamado de Deus para sua vida. Agora você entendeu qual é o propósito de Deus para sua vida. O propósito de Deus é que você seja conforme o Cristo, conforme o Filho. O propósito de Deus é que você seja transformado. O propósito de Deus é que você anuncie. O propósito de Deus é que você pare de olhar para a sua vida e passe a olhar para Ele. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito. O problema é que nós somos uma igreja que diz amar, mas só ama de boca. Não está disposta a unir-se a si mesmo. Olha, eu tenho uma missão aqui e te anunciar que Deus te chamou para a vida eterna. Você tem uma responsabilidade, igreja. A responsabilidade de ser um com Cristo. Viver o chamado de Deus. Levar a todos para que se cumpra o propósito eterno de Deus. Por isso você foi chamado de raça eleita. Por isso você foi intitulado Nação Santa. Por isso você tem um sacerdócio real. Por isso, porque a vida do reino é essa. É uma vida de trabalho. É para aqueles que estão dispostos a trabalhar para o reino, a mostrar a Cristo, a levar a Cristo. É estar debaixo de um mesmo sentimento, que é fazer a vontade de Cristo. 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. Será que eu vou ser mais rápido? Acho que vou, hein? Tessalonicenses 2, 9 diz... Tessalonicenses 2, versículo 12, perdão. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes vieram. Peraí. Segura não, perdão. 1 Tessalonicenses. Desculpa. Acho que eu tô vendo, não tá. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Está debaixo de um sentimento. Ser um é estar disposto a fazer a vontade de Cristo. É estar disposto a cumprir o propósito de Deus. É estar disposto a ser conformado à imagem de Cristo. O poder, de ser um produz vida à igreja. Amém? O poder de ser um produz a vida de Deus dentro de nós. Pare de olhar, para o lado e comece a olhar para o alto. Sabe o que isso quer dizer? Pessoas que elas estão na igreja e elas estão olhando mais para o lado, mais para os erros do que olhando para Cristo. Entenda, nós não temos que ficar olhando na horizontal. O que Cristo quer é que nós vemos olhar na vertical. Ele quer que nós vamos olhar a Ele. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor espere. Pare de olhar, mas erraram comigo, mas falharam comigo, mas faltaram com a palavra comigo. Aconteceram coisas dentro da igreja. Enquanto você viver olhando para o lado, você não vai alcançar o objetivo, que é olhar a Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que está olhando. Ser um é a nossa única preocupação, deveria ser estar ocupado em obedecer à vontade de Deus. Entenda, igreja, nós aqui não vivemos o reino de Deus, a palavra, o povo que vive da palavra de Deus, ele não vive na democracia.
nós vivemos na teocracia, não ligada à religião, mas Cristo é o Senhor de todas as coisas. Nós vivemos na monarquia, porque nós vivemos para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Nós deveríamos estar entendendo que o nosso sentimento é expressar a Ele e obedecer à sua boa vontade. Volto a dizer, Cristo é o exemplo que nós precisamos seguir. João 17, versículo 11, vai dizer... Nós vamos acelerar um pouquinho que eu quero orar, amém? João 17, versículo 11. E já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. É a oração do Senhor Jesus para o Pai, para que façamos todos nós um, como Ele é um com o Pai. No versículo 21, ele fala, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos ser um com Ele. É o poder de testemunhar a Cristo. É o poder de levar Ele a toda criatura, a todos os povos. Nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Amém? Só que a igreja, por muito tempo, ela só quer ser ela só pensa na vontade dela, ela esquece que ela tem o dever de anunciar, ela esquece que ela é embaixadora de Cristo. Por quê? Porque ela está sempre pensando na sua vontade, na sua vontade. A igreja, ela pensa mais nos seus desejos do que em fazer a vontade de Cristo. A igreja, ela começa a agir conforme os homens caídos. Ela começa a agir conforme a sociedade vive. Ao invés dela transformar a sociedade, a igreja permite ser transformada. Começa com não tem nada a ver. Começa com isso, não tem nada a ver. Esse é o problema. Quando nós deixamos de saber, de viver, de entender que Cristo é perfeito. 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 A sua vontade é perfeita, é agradável. Amém? Nós temos que ter esse entendimento. Infelizmente, hoje, as pessoas buscam mais os dons do que a vida de Deus. Buscam mais os talentos do que verdadeiramente ser um com Cristo. Esquecem de que o que nos qualifica não é o serviço, mas é a vida que portamos dentro de nós. O que te qualifica é a vida que você carrega dentro de você. Amém? Não se preocupe com os dons, não se preocupe com os talentos, porque isso o Senhor acrescenta. Se preocupe em carregar a vida de Deus. Aonde você for, que você entenda que você tem que sair daqui nessa noite cheio da vida de Deus, cheio dele, da vida de Deus, que você consiga transbordar ele aonde você for, sabe? Porque ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Nos trouxe, por quê? Porque se Ele é a luz, nós somos a luz, porque nós carregamos Ele dentro de nós. Então aonde você chega, você transforma lugares. Eu oro por uma igreja que saiba que aonde ela chega, ela transforma lugares, ela transforma situações, ela transforma vidas. Aonde você vai, você tem esse poder de transformar. Mas você precisa carregar esse Cristo. Deus, Ele não olha
a qualidade do serviço, Ele olha a qualidade da vida que você carrega. É claro que quando eu faço para Deus, eu vou fazer o melhor para Ele. É claro, porque Ele merece o melhor. Amém? Mas eu tenho que entender que mais do que o talento que o Juan tem de tocar, é a qualidade, a vida, a comunhão de Cristo que ele tem. Mais do que o talento que Deus deu para a Amanda de louvar, mas é a vida de Deus que ela carrega onde ela vai. Mas é a vida de Deus que você carrega. Isso é primordial, que você entenda. Nós temos que parar de ser a igreja que só diz que ama, mas não está disposta a carregar a cruz. Não está disposta a passar da cruz. Não está disposta a ser transformada. Como eu disse, dizer que ama é fácil. Eu quero ver renunciar à sua vida. Eu quero ver renunciar à sua vontade. A máxima da igreja é: Deus é amor, mas Ele fala que Ele amou e se entregou o seu Filho. Ele entregou a si mesmo por amor de nós. O amor, ele tem que vir seguido de uma renúncia. Renunciar o nosso eu, renunciar a nossa vontade. Louvor pode vir. Eu quero orar por uma igreja, pela igreja do Senhor que está aqui, que venha carregar a vida de Deus. Amém? Ele espera que você passe pela cruz, que Ele seja formado todos os dias na sua vida. O que nos leva a reinar e a dominar é ser um com Ele. A igreja diz: eu sou um com o Senhor, mas não está disposta a renunciar à sua vontade, ao seu eu. Olha, eu te garanto que se você renuncia aqui, eu te garanto, você vai receber no reino de Deus todo o galardão, tudo que Ele tem prometido. Mas é necessário você se posicionar nessa noite. Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui nessa noite que precisam se posicionar. Eu creio que Deus, Ele quer fazer transformações nessa noite. Pessoas que precisam voltar a anunciar a Ele. Pessoas que precisam ser conformadas a Cristo. Se permita, porque o amor só com palavras não diz nada, mas é necessário que você venha aprender a renunciar para ser um com Ele. Amém, igreja? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria de orar. Posso orar por você nessa noite? Eu gostaria que você entendesse que ser um com Ele requer uma renúncia. Requer começar a parar de olhar para si, para as suas necessidades, e entender que Ele tem um propósito eterno para a sua vida. Entenda que você tem um propósito, você tem um chamado. Qual é o seu chamado? Negar a si mesmo, passar da cruz. Toma sua cruz, carrega e vamos. Qual é o seu propósito? Cumprir com perfeição a boa vontade, agradável, perfeita vontade do Senhor. É momento de você chegar e se permitir nessa noite ser transformado por Ele. Nós vamos ouvir esse louvor. Eu não quero que você preste atenção em ninguém que está do seu lado. Eu quero que você se permita nessa noite poder falar com Ele, poder deixar a vida de Deus entrar, poder falar: Senhor, por muito tempo eu tenho estado engessado, eu tenho estado estagnado, a minha vida está passando e eu estou parado, e as coisas estão acontecendo,
Só que não acontece nada na minha vida. Está acontecendo tudo ao redor. Chegou a hora de você entender que Ele quer fazer você sair daqui hoje cheio da vida de Deus. Que você venha entender que Ele tem um propósito para a tua vida. Senhor, que nessa noite, meu Pai, os teus filhos venham sair daqui entendendo e vivendo o teu propósito para as suas vidas. Eu quero declarar nessa noite que você não vai sair daqui como você chegou, mas você vai sair daqui cheio da vida de Deus. Você vai sair daqui cheio da vida de Deus, cheio da vida, cheio da presença de Deus. Feche seus olhos, fale com Ele.